Olá, sejam todo mundo muito bem-vindos para mais um episódio do Vender, Vender, Vender. Hoje, sabe o que a gente vai falar? Do atendimento ao encantamento, práticas para surpreender clientes. Filhotes, aí é importante pra caramba. E pra falar sobre esse tema, Alan Castellani tá aqui na minha frente. É Castellani que você fala? Falei bonitinho? Castellani, expert em operações, mas em encantamentos. Um cara que trabalha com franquias, o cara faz coisa pra cacete. Tudo bem com você, Alan? Tudo bom, sonzeira de abertura, hein? Gostou? Bacana. A gente investiu muitos milhões pra fazer uma coisa bem feita. Com essa trilha, né? Bicho, aqui a gente não economizou, não. A gente tem até caneca. Diz uma coisa, o que diferencia um atendimento de um cliente, um atendimento eficiente, de um encantamento, no teu ponto de vista? Cara, eu acho que o eficiente, ele é eficiente, você está entregando o que é esperado, não que não seja importante, tá? Mas, assim, antigamente as pessoas achavam que o ser humano ele era um ser racional que sentia, né? E está mais do que provado que é exatamente o contrário. Nós somos seres emocionais que pensam, né? Então o que encanta é o que toca a emoção, o que toca o coração. Então acho que a missão das operações, sejam elas de físicas ou sejam elas por internet, enfim, é exatamente tocar o emocional, né? Tocar o emocional de forma positiva. Isso é o que define essa mudança de um simples atendimento, de uma simples venda, ou para um momento realmente percebido como importante, na verdade sentido como importante, né? Será que todo cliente precisa de encantamento ou tem às vezes ele só quer simplesmente comprar? Às vezes eu tô chegando e vou comprar uma caneca. Caneca pode ter um pouco de encantamento, mas vamos lá, às vezes eu quero comprar arroz. Quero comprar tinta, que você já trabalhou. Porque você já trabalhou em tudo. Com tinta, às vezes o cara não precisa de encantamento, ele quer comprar tinta. Já trabalhou com sorvetes chiques. Ali talvez ele queira encantamento. Ou não, sempre tem que ter encantamento. Essa que é a grande pegada. Eu acho assim, você pode ter experiência em qualquer ramo, em qualquer negócio, independente se ele é luxo. Por exemplo, eu fui Häagen-Dazs muito tempo, fui 12 anos Häagen-Dazs, operações aqui para o Brasil, América Latina e África do Sul. Fiz Ben & Jerry's, NBA, enfim, algumas marcas bem bacanas. Então, independente de você ser uma marca, um super brand ou não, tudo pode proporcionar uma experiência, né? Então, será que ele quer? Será que ele quer um encantamento? Será que ele quer uma experiência? Eu tenho uma resposta para você. Pergunta para ele. Né? Então, quem está atendendo ou quem desenhou o site tem que fazer essa pergunta: o que meu consumidor quer? O que ele quer? Não de uma forma genérica. Quando você está falando de atendimento pessoal, quando você vai para uma operação física, seja ela loja de moda, seja ela sorveteria, seja um restaurante, seja uma loja de tinta, você tem uma grande vantagem sobre você estar de cara a cara com o teu cliente. Né? E aí eu te digo, você, dono da loja, o gestor da loja, é uma coisa. E teu time? Teu time está empoderado para oferecer aquela experiência? Ele sabe fazer? Né? Ele sabe perguntar para o cliente o que ele quer, se ele quer ser encantado ou não? Como é que você faz isso? Esse é o pulo do gato. E aí eu te pergunto, Alan, como é que você faz isso? Cara, trabalhando com as pessoas. Né? Exige uma mudança de comportamento da liderança. Então você deixa de ser chefe para ser líder. Né? Tá todo mundo cansado, aqueles exemplozinhos. O líder mostra o caminho, o chefe chicoteia atrás. Na verdade, qual é a função de um líder? É criar um ambiente seguro para que o time desenvolva o que ele foi preparado. Né? E aí você vai habilitar esse time com os skills para ele fazer isso. Então, por exemplo, muita gente não sabe cumprimentar. Né? O cliente entrou na loja, como é que você cumprimenta? Eu cumprimento sempre, bom dia, senhor. E se for um menino de 15 anos, é bom dia, senhor? Né? Então, preparar essas pessoas para a diversidade de pessoas que entram na loja. Então, você adequar a comunicação. Então, entrou um cliente extremamente apressado, tipo o João, que quer comprar uma caneca.
caneca dele quebrou, ele não vive sem uma caneca, ele vai comprar uma caneca. Só que ele está sem tempo. Então ele entra rápido, ele entra buscando. Você vai fazer aquela rapapé todo? Não, porque você vai deixar ele pé da vida. Ele quer comprar a caneca e ir embora. Então, quem está fazendo atendimento tem que ter essa percepção de qual é o momento do cliente, o que ele quer, se ele está conversador, se ele não está conversador, se ele quer simplesmente resolver um problema e ir embora, se ele está em busca de alguma coisa especial ou não. Né? E exatamente aprender essa colocação, né? Aprender a interpretar isso é que vai trazer aquele momento. Mas isso se aprende, Alan? Será que não tem pessoas que nascem sabendo interpretar isso e outras pessoas que não nascem? Você acha que isso é treinável? Durante a tua carreira toda, você viu gente que talvez fosse mais seca, mais sisuda, talvez, e conseguiu ler essas entrelinhas do cliente? Olha, eu aprendi o seguinte: se você é ser humano e você não sabe se comunicar, você tá fudido. Você está fudido, você está fora do mundo, porque o ser humano é gregário. Então, se você trabalha com público, se você trabalha com atendimento, seja ele, se você vende produto ou vende serviço, se você não sabe se comunicar, você está ferrado. Então, eu digo para você, não, sim, tudo não é treinável, você forma. Então, existem maneiras de formar. Eu tenho muita reticência quando falo, vamos fazer um treinamento de uma equipe. Né? Legal, treinamento é o quê? Repetição. Eu prefiro falar, vamos fazer a formação de uma equipe. Né? Aprender a falar. Eu tive casos em operações internacionais, as pessoas... tinha um menino super bacana, o Alexandre, não vou nem falar o sobrenome, que o pessoal que me conhece sabe quem é. Entrava uma menina na loja da sorveteria. Tinha 3 anos. Como é que vai a senhora? A senhora que deseja, a senhora, né? E aí entrava um velho de 80 anos, o senhor. Então ele não modulava, ele não entendia, né? Moxa, mas eu não me sinto confortável em falar bom dia, senhor. Tira o senhor, bom dia. Né? Depende você usa a expressão facial, você usa a entonação. Isso tudo é explicável e é praticável. E tem que ser praticado on the job, né? Action learning. Você usa isso enquanto trabalha. E essa é a função do líder. É entender isso, criar essas oportunidades para que a pessoa use essas ferramentas, use esses skills e desenvolver o time. Isso chama desenvolver uma equipe, desenvolver uma pessoa. No teu ponto de vista, Alan, quais são os elementos essenciais para um atendimento de qualidade? Entender o que o cliente quer. Basicamente isso. Né? Eu acho que cada operação tem a sua jornada, foi desenhada para aquilo. Então, bacana, você está falando de uma operação de alimentação, por exemplo, que é realmente o meu forte. Tá? Ambiente, serviço e produto. Então, tudo que envolve ambiente, serviço e produto tem que estar bem cuidado. Tem que estar dentro de uma coisa que eu chamo promessa que aquela marca ou aquela operação faz para o cliente. Né? Não é só a missão. Você é meu cliente, João. Eu prometo para você que você vai sair daqui feliz, satisfeito. Você vai comer o melhor prato de comida que você já experimentou na sua vida. Todos os meus treinamentos e formação da equipe e meu ambiente, ele tem que estar voltado para essa entrega dessa promessa. Porque aí eu conquisto seu coração. Eu conquistando seu coração, o que acontece? Você não vai procurar concorrente. Né? Não é só preço que entra na parada. Né? Quando você procura preço. Mas por que você paga mais caro, por exemplo? Sei lá. A própria Häagen-Dazs. Numa pilha, numa bateria. Por que você paga mais caro? Aqui na esquina, num lugarzinho bacana, onde está tudo limpinho, bacana, você paga 5. Aí, se você andar mais 10 quarteirões, lá você paga 3. Você vai andar 10 quarteirões ou vai comprar onde tem 5? Eu compro um de 5. Conveniência. Você acha conveniente? Então, você, cliente, João, dá preferência à conveniência em detrimento do preço.
Obviamente que existe um range de preço. Um range Se de fosse preço. R$3,50, talvez eu Sim, andasse. ou provavelmente você fala assim, quando eu estiver passando Por por ali, lá, eu exato. paro, mas eu não saio de casa para ir lá comprar. Tem Né? razão. Então, essa é a equação. Então, quando a gente olha para aquela equaçãozinha do VP, né? Então vamos mostrar na tela e você explica pra gente. Essa é uma equação que o Alan mandou pra gente. E falou assim, deixa eu mostrar isso daí que é interessante. Bota na tela aí. Meu Deus, Vitor, aí, tá grande aí. Pô, ficou ótimo na tela. Vamos lá. Ficou legal, né? Então, o VP, valor percebido, é exatamente o que a gente falou. Qual é o valor que isso tem para mim? Né? O que é o valor percebido? Ele é qualidade do produto, que é importante, né? Você vai comprar alguma coisa melhor em detrimento de uma coisa porcaria, certo? Mas qualidade do serviço, seja ele um atendimento numa loja de roupa, seja ele num site, seja ele num atendimento telefônico, qualidade daquele serviço dividido por preço mais fricção. Então, quanto maior a qualidade do seu produto, maior a qualidade do seu serviço, teu valor percebido vai ser maior. O preço não é o único fator determinante. O que é a fricção? Fricção é tudo que te impede de fazer a compra, tudo que é difícil fazer a compra. Por exemplo, poxa, aqui tem uma loja super bacana que eu quero comprar a minha caneca. Putz, mas não tem estacionamento e eu moro longe e se eu for parar aqui, eu não tenho onde parar. Isso é uma fricção. Né? Eu vou aqui, legal, mas eu não gosto de lugar muito lotado. Eu não quero ficar 5 horas numa fila para comprar uma caneca. É uma fricção. Né? Então, se você consegue trabalhar os outros 3, o preço... O preço às vezes é mais difícil trabalhar, mas a fricção você consegue trabalhar um pouco melhor. A fricção, sim, a qualidade do serviço e a qualidade do produto. Sem dúvida. Tá? Então, essa é a grande... E muitas vezes chave. nessa fórmula, quanto maior a qualidade do produto ou do serviço e menor a fricção, talvez aumente mais o preço, né? Não, então, mas aí tem o valor percebido que resolve. O valor percebido é maior. E aí, consequentemente, o preço, mesmo sendo maior, é justificado. O teu valor percebido da pilha de 5 é maior do que a pilha de 3. Para você tem muito mais valor você comprar a pilha de 5, porque você desce do seu apartamento e compra, do que você anda 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para ir comprar uma pilha 3. Não, isso é tão verdade que às vezes eu compro coisas como pilha, não é o exemplo da pilha, mas coisas parecidas pelo Rappi, que cobra taxa de entrega, mas que vale a pena pagar aqueles R$10 da entrega para não ter que sair de casa e ir até o lugar X. Você, João, acha. Você, João, acredita. Eu acho, realmente. Já o Mané, pode ser que não. O Francisco, pode ser que não. Então, cada cliente... E isso tem a ver com cabeça, né? Porque, se você quiser tirar da tela aí, ô Vitão, por que eu digo de cabeça? Porque, por exemplo, eu compro essas coisas no Rappi por preguiça de ir até o lugar. Minha esposa, que tem, consequentemente, o mesmo dinheiro que eu, tem a mesma forma de vida, tudo, ela prefere ir até o lugar para economizar os R$10 do Rappi. Você vê como é que tem a ver também com cabeça de consumidor. Não tem a ver com o poder aquisitivo ou com cada um é cada um, né? Por isso que é importante, quem está atendendo e quem está desenhando a experiência lá no começo, pensar nisso. Quem é meu público predominante? Né? E tem uma frase que eu sempre digo, que é o seguinte: fazer o básico, o esperado. Né? Então, você entrar no lugar, comprar, sair, pagar e sair, é o básico. Se você fizer isso, você tem 90% da batalha ganha. Mas já é difícil pra cacete fazer o básico, né? A grande maioria não faz o básico. Não faz o básico. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um delivery de um programa de treinamento que a gente chama de OBA, que é Observe, Balanceie e Atue. Né? E numa rede de cafeteria, que eu não vou falar o nome. E o bacana é o seguinte, e exatamente essa de você empoderar o time de atendimento, não é o gerente, não é o dono da loja, não é o diretor da marca. Você empodera quem faz a experiência, quem gera a experiência. Né? É o atendente que te leva o café na mesa, ou que te serve o café no balcão, ou que te sugere alguma coisa. E foram 2 coisas assim impressionantes. Então a atendente falou assim: nossa, a semana passada eu ganhei um prêmio. Eu falei: que legal, prêmio do quê? Eu falei: não, porque teve uma campanha de vender o chantilly. Parece uma coisa boba, né? E você vendeu muito chantilly? Putz, eu fui a que mais vendeu. Que legal. E como é que você fazia? Não, eu oferecia chantilly para todo mundo.
Aí teve até ela contando, né? Teve até um caso, o cara pediu uma limonada suíça, aí eu ofereci chantilly. Aí eu falei, sério? Chantilly como limonada suíça? Ele comprou o chantilly. E aí? Depois ele fez cara feia. Falei, claro, né? Vai talhar o creme de leite, né? O chantilly, com a limonada, né? Então, exatamente, ela foi só na venda em si. Foi na efetividade do resultado. Mas o cara deve ter, nunca mais volto aqui, vou tomar, né? Eu falei, mas você cobrou? Eu falei, cobrei, claro. Eu falei, senão eu não vou ganhar o prêmio. Então, essa sensibilidade, esse empowerment é que tem que dar. Mas tem uma coisa interessante, não Mas quero mas fugir tem o do reverso da assunto. melhor. Vou Não querendo fugir do assunto, mas o fato de oferecer já é um diferencial, porque às vezes só de oferecer o chantilly você já vende mais. Sim. Tanta gente, você esquece no dia a dia. Mas o oferece alguma coisa. Lógico, mas ofereça com é? coerência. Que orne, né? Com Tem que coerência. ornar, né? Você não vai oferecer com chantilly com limonada, pô. É meio esquisito. Sim. Mas uma coisa bacana, nessa mesma operação, qual é a reclamação que vocês têm mais aqui? É que na hora do almoço o café sai frio. Chega na mesa frio. Pô, uma cafeteria que serve café frio, né? Você tem o tripé, ambiente, serviço, produto. O ambiente pode ser mais ou menos. O serviço, você até tem mais uma chance de corrigir se fizer alguma bobagem. Agora, comida ruim ninguém merece, né? Não é perdoável uma comida ruim. Café frio, pelo amor de Deus, né? Enfim, aí como funciona esse empowerment, né? Mas e aí, o que vocês falam? Não tem, porque o aquecedor de xícara, ele não dá vazão. E aí o que acontece? A gente começa a esquentar com água quente antes de tirar o café da máquina. E aí, como tem muito movimento, a caldeira não gera suficientemente água para a gente fazer o café. Então, os cafés da metade para mim começam a sair frios. Falei, nossa, mas como é que faz? O pessoal reclama, vocês fazem o quê? Nada. Falei, alguém tem alguma ideia de como é que a gente possa resolver isso? Aí uma menina que era nova na equipe, inclusive. Eu estou falando de gente de atendimento, de chão, tá? Atendente de lanchonete, pra você ter uma ideia. Gente, e se a gente pegasse o forninho que a gente usa para aquecer o pão, e na hora do almoço a gente regulasse ele numa temperatura mais baixa e botasse as xícaras lá? Porque aí não tinha que usar a água da máquina de café. Resolveu o problema, cara. E é o que eu faço em casa, sabia? Quando eu faço café, eu boto no micro-ondas a xícara 10 segundos. Espera um pouquinho para dar aquela turbinada na xícara. Muda, quem não conhece essa tática, o café fica muito melhor. A Mas xícara mantém ele quentinho. Mas você entendeu? Tinha 10 pessoas no time, mais o gerente da loja, mais o assistente da loja, mais... Teve que vir uma pessoa que estava há 15 dias. Mas teve que vir, antes dessa pessoa de 15 dias, teve que vir você ou a outra pessoa que parou trazer e trazer isso para o debate. Porque precisa um líder trazer para o debate. Os líderes, porque no meio da correria, às vezes ninguém devia parar para pensar. Mas não param para pensar. Quem tá de fora e chega é o que salva às vezes. Exatamente. Não, e provavelmente o ambiente não devia, as pessoas devia ser ambiente já caótico. não devia se sentir segura para dar uma ideia. Vou dar uma ideia, vamos, né? A ideia é ridícula, vão tirar um sarro, blá, blá, blá. Então, voltando lá para o começo, a função de um bom líder é gerar um ambiente seguro para que as pessoas possam desenvolver o que aprendem, inclusive poder errar. Né? Porque errar faz parte do processo da vida, né? Aliás, eu aprendi muito mais com meus erros do que com meus acertos, né? E olha que foram muitos. Erros, não acertos. Aposto que deve ter tido erro pra cacete, acerto pra cacete, porque se você trabalha, não tem como, vai ter, e os erros ensinam. O que eu vejo muito que do mercado atual faz hoje, Ana, os grandes varejistas, é dar uma verba para cada gerente de loja e falar, cara, executem ações nas suas regiões do seu jeito, porque cada loja vive uma situação que é diferente, né? Sim. O quanto você acha isso positivo, dar esse poder para o gerente de loja ou para a equipe pensar e executar sem ter que pedir autorização para alguns superiores a ação que ele quer botar ali na loja? Eu acho fundamental. Desde que sempre tem um desde que, né? As pessoas saibam o que tem que fazer, né? Eu sempre digo o seguinte, existe, eu não me lembro o nome que era o CEO da Disney,
Ele fala, tem 3 condições de O liderança. nome era Walt Disney. Não, era o CEO. Tô brincando. Eu não sou tão velho Tô assim. brincando. Mas ele dizia o seguinte, que existem 3 condições para a liderança, né? Que é be there, esteja lá, esteja presente, né? Make yourself an example, seja você o exemplo, então haja do jeito que você quer que os outros ajam, e delegate authority and not autonomy. Delegue autoridade e não autonomia. Tá? Então você tem autoridade para executar esse plano desde que seja dentro desses parâmetros. Porque senão você corre o risco também de ter um jabuti gigante em cima de uma árvore. O né? ser humano é muito criativo. Tem uma história... Demais! Tem um grande varejista que eu adoro, que ele dava, vou chutar aqui, 500, 600 reais para cada gerente de loja fazer as suas campanhas, e era uma campanha de dia de finados. E o gerente de loja teve uma ideia sensacional, que era, ele foi até uma funerária, ele alugou um caixão, botou o caixão na frente da loja, botou um ator deitado lá com uma plaquinha escrito morte aos preços altos. E aquele caixão não deixava as pessoas entrar na loja, que muita gente não curtia. Até que a matriz falou, pelo amor de Deus, tira a porra desse caixão daí. Essa história é ilustrativa, porque claro, tem histórias como essa, deve ter outras milhões de fantásticas, de legais. Mas dar autoridade é legal. Mas uma coisa que eu não sei se eu peguei, qual a diferença tão grande de autoridade e autonomia? As duas coisas não são muito parecidas? Qual a diferença do de autoridade e não de autonomia? Então, a autoridade, você investe a pessoa de autoridade para executar o plano. Tá? Então, se ele precisa contratar mais gente, se ele precisa mexer em horário, obviamente não mexendo. Né? Agora, a autonomia, faça do jeito que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser. Autonomia. O que é uma pessoa autônoma? Ele não depende de instrução, ele não segue nenhum mapa, ele é autônomo. A autoridade não, você investe a pessoa de autoridade. Que é aí que eu te digo, é o empowerment. Então, o teu atendente da tua operação, ele tem que estar habilitado a executar as tarefas. Quantas vezes você esteve num restaurante ou numa operação e que você fez uma pergunta para quem te atendia, vou falar com o gerente. Preciso falar com o supervisor. Poxa, olha o tempo que isso vai demorar. Você vai ficar lá olhando pro teto, com aquela sensação de que você está conversando com a pessoa que não resolve o seu problema. Tá? Como eu disse, tudo vai depender da promessa que aquela marca, aquela operação fez para você. Né? Se você está lá e prometemos que vamos resolver seu problema, resolva. Obviamente você tem níveis de autoridade, então até esse nível, até esse tipo de problema, resolve você. Passou desse, você precisa de 2 para resolver. Enfim, cada um vai desenhar a fórmula que for necessária. Mas o segredo é equipar essas pessoas com as habilidades e as estratégias para poder entregar um tremendo serviço bacana. E aí, para você ter pessoas que tenham as habilidades, as estratégias, primeiro, ela tem que ser valorizada pela própria empresa. Ela tem que ter um salário digno e ela tem que ter um reconhecimento digno. Você acha que o mercado já faz isso? Porque às vezes, não são todos os casos, eu vejo gente muito mal remunerada e cobrada para resolver todos os problemas. Aí a conta não fecha, né? Eu acho que tudo tem que ser ponderado, né? Obviamente, a gente tem a tendência de sempre achar que é mal remunerado. Não que não seja, não é esse o ponto. Mas eu acho que foi o Valdez que falou assim, né? Eu quero ganhar mais. Por quê? Tem alguém querendo te pagar mais? Não? Então, cara, então você está no seu limite. Você quer ganhar mais? Faça um trabalho espetacular, porque isso o Valdez Ludwig fala. Porque aí vão te achar. Se o teu chefe não te vê, o concorrente vai te ver. Entendeu? Então, ele dá um exemplo bem bacana, que é do jogador de futebol. O cara que começa a jogar, ele não joga mal porque ele ganha pouco. Joga? Eu imagino que não.
Pelo contrário, ele dá o sangue, né? Ele dá risada de topada, né? Arranca a unha do dedão do pé e está dando risada. Ele quer mostrar, aí descobrem ele. É a mesma coisa no mercado de trabalho. Tá? É óbvio que o que eu vejo muito e escuto muito de colegas, tal, esse negócio de treinamento não funciona, esse negócio de formação não funciona, porque a gente treina para os outros, aí por qualquer R$ 50 o atendente vai embora. Então a gente põe esse dinheirão em treinamento, os caras vão embora. Não tem problema, põe o próximo. Vai chegar uma hora que o mercado vai ter melhorado a qualidade. Né? E, pasmem, senhores, né? Uma pesquisa internacional que foi feita, salário é a 5ª causa de saída das pessoas da empresa. É só a 5ª, não é a primeira, não é a 2ª. É a 5ª causa. As pessoas só deixam a empresa por dinheiro como 5ª causa. Eu acredito nisso. Eu acredito. Ter um ambiente de trabalho bacana, perceber que você pode crescer, perceber que você é valorizado. Claro que isso tudo é fundamental. Claro, se você está precisando pagar boleto e a conta não fecha, o salário talvez vire a primeira causa. Sim. Mas não sendo assim, tem outras coisas muitas tão importantes outras. Quanto. Como é que vai estar meu futuro? Tá legal, eu comecei a trabalhar aqui nesse... Cara, eu não tenho futuro aqui, é uma empresa de uma loja, é um escritório, blá, blá. Tudo bem, mas você pode se preparar para a sua vida. Aquele escritório pode dar condições de você preparar, pode fazer um acordo com algum centro de formação. Você quer ser desenhista de moda? Vamos ver se a gente acha um curso, paga metade como incentivo. Enfim, eu já fiz isso, inclusive, com formação de base de atendente de sorveteria, cara. Eu tinha atendente na Häagen-Dazs que tinha 5 anos de empresa. E era top, top, top. A gente ganhou 8 vezes melhor operação Häagen-Dazs do mundo. Aqui a nossa tupiniquim aqui no Brasil. O Brasil, ele é um país hospitaleiro. O brasileiro, ele é hospitaleiro. A gente herdou isso dos portugueses. Diz uma coisa, tantos anos de carreira, eu imagino que você tem muita história para contar. Vixe. E eu pedi para você selecionar uma para esse quadro aqui. Como é que essa marcou? Roda a vinheta. E aí, Alan, que história você separou? Vixe, cara, tão difícil separar. Você quer engraçado ou triste? Eu quero uma de cada. Então eu vou te dar uma que sim, me deixou pensativo. E feliz, mas acho que as coisas mudaram um pouquinho. Eu fiz a abertura das primeiras lojas da Häagen-Dazs na África do Sul. Com os franqueados lá. Eu cuidava das operações próprias aqui no Brasil e cuidava de um mercado maior de franquias fora. E fomos fazer o lançamento na África do Sul. E lá existe uma lei que chama Equity Law. Lei da equidade, né? Então, se você tem 70%, 80% da população negra, pode falar negro? Não sei, eu sou das antigas, para mim, né? 78%, a proporção tem que ser a mesma de pessoas na tua empresa, tá? Então, se é 80% da população é negro ou preta, desculpem, por favor, se tiver alguém, não se sinta ofendidos com isso. 80% da sua mão de obra naquela operação, naquela empresa, tem que ser também. Por curiosidade, isso no racial ou também de sexo, idade? Racial. Isso por causa do apartheid, né? Sim, por causa do apartheid. O apartheid pegou forte lá. E eu fui para... Isso aconteceu, acho que foi uns 10 anos, 10, 11 anos depois que o apartheid tinha acabado. Então, imagina, o pessoal que estava entrando no mercado, como basicamente, né, a parte de alimentação, nas lojas e tal, eram pessoas de 20 anos, 21 anos, 18 anos, que tinha passado até 10 anos atrás sem escola, sem cultura, sem educação. Muitos deles eram analfabetos. Tá? Falavam mal o inglês, bastante o africano, né? O Afrikaans. E a lei trabalhista lá era uma coisa bem esquisita, que eu não entendia direito, porque fora de bitola. Então, assim, eles só recebiam quando efetivamente começasse a trabalhar. Então, toda a parte de treinamento, de pré-abertura, tal, isso não era remunerado, não tinha nem comida. Eles não tinham direito nem a comer, transporte, nada. E aí eu falei com o franqueado lá, imagina, isso está errado, blá, blá, blá. Consegui o transporte, consegui a alimentação.
Dei um tremendo treinamento para eles. Tem até uma foto bacana, eu no meio da galera. E fiquei lá, eu fui para ficar 2 semanas para fazer a finalização. Acabei ficando quase 2 meses, porque tive que cuidar de obra, enfim. E finalmente a loja inaugurou com esse time. E foi muito bacana, muito elogiado. E chegou finalmente o dia de eu voltar para casa, né? E aí todos eles se reuniram, ficou capaz de ficar até emocionado. E eu fumava feito um tarado na época. Eu fumava 3 maços de Marlboro Vermelho por dia. E aí, pra se despedir de mim, me deram um presente, cara. Eles fizeram uma vaquinha, compraram uma barrinha de chocolate e um maço de cigarro. Era o que eles podiam comprar. Aquilo... Eu fico até sem palavra. Bacana, né? Então, feliz pela missão, pela coisa, mas quando eu penso naquilo, era muito difícil saber como eu vivia e como essa galera vivia lá. E aí que eu comecei a falar, não, a gente tem que fazer alguma coisa por todo mundo que está começando, não importa quem. Porra, a história é muito bacana. Ah, Até eu fiquei um pouquinho... Assim, são aquelas coisas que marcam. Calam fundo mesmo, assim, o abraço daquela galera, puta, muito legal. Tinha uma branquinha que era uma descendente russa, que era a mais baixinha, assim, a mais espoleta de todas. Mas foi muito bacana. E foi sucesso a Häagen-Dazs lá? Eu acho que eles já estão na 10ª loja. Aí depois eu abri lá na Marina, em Cape Town. E aí eu saí da marca, então não acompanhei. Mas os franqueados são meus amigos até hoje, lá, o pessoal da família Surti lá. Que legal, bicho. E outra história, qual que é? Cara, essa aí me calou fundo. E teve uma que vou falar de experiência, então. Vamos voltar pro tema, né? Vambora! Então essa foi uma coisa assim, como que eu digo o seguinte, não importa o que seja, a experiência que te cala no coração te torna fiel, portanto aumenta a lucratividade da operação que você vai, tá? Eu fiz uma reunião uma vez ali no Shopping Morumbi, em Iguatemi, com os gerentes de todas as lojas da Häagen-Dazs do Brasil. E ali tinha um café que chama Peneira 18, acho que nem existe mais essa marca. Se existe, vale o jabá, e depois eu passo a conta pro Pix. E eles não tinham serviço nenhum. Você encostava a barriga do balcão, eles faziam o teu café, você pegava a bandejinha e levava pra mesa. E a única mesa que coube a galera toda foi uma mesa nas Quintas do Inferno, na praça de alimentação, do outro lado. E eu falei, putz, vão começando aí, e eu sempre tenho essa de ser um bom anfitrião, e eu fui buscar os cafés. Todo mundo queria café, eram 18 cafés. Aí eu falei, pô, você tem uma bandejinha? Não, não tenho. Começou a tirar café, 18, um café assim, um café assado, um café assado, um café... E aí, de repente, aquele monte de café em cima da mesa, eu falei, como é que eu levo isso? Aí a menina olhou pra mim, não se preocupa, eu levo pra você. Aquilo pra mim é uma operação que não tinha serviço de mesa, tinha uma menina no caixa e uma menina tirando café, não tinha nem portinha, a menina tinha que fazer uma ginástica pra sair de trás do balcão. Pra mim foi do caramba, do cacete, cara. Eu nunca mais esqueci isso. E uso isso como exemplo em treinamentos, em formação de equipe. Então, não precisa ser uma coisa mirabolante, fogos de artifício, né, elefantes marchando, nada disso. Cara, um gesto. Eu levo os cafés para você na mesa. Ponto. Então, como eu digo, o que leva ao encantamento, para cada um é diferente. Muitas vezes, eu não tenho medo de falar, 90%, 95% das vezes, são pequenas coisas simples. É você ajudar uma mãe com um carrinho de bebê, é você segurar uma sacola, é você... Por exemplo, na Häagen-Dazs tem um japonês, ele não está mais lá, mas ele ainda existe, que a gente também fazia essa experiência. As pessoas faziam fila do lado de fora da loja, aquele calor, para tomar sorvete, no Oscar Freire, e o pessoal chegava suando. E se a gente desse aquele washboard, né, o lencinho umedecido, para o pessoal que está na fila, para ele se refrescar? Quanto custava aquilo, cara? Centavos. Putz, o pessoal adorava.
Na Ben & Jerry's a gente começava também, quando a gente lançou, fazia fila, saía pelos cafés, descia a Bela Sintra, começava a garoar, o pessoal ficava. Então o que a gente fez? Começou a distribuir capucha. Mas quem dava essas ideias? Não era eu, não era os atendentes davam ideia. Então, quando você traz isso, quando você traz a emoção junto com a razão, é muito legal, cara. Isso tem a ver com treinamento, com o propósito da marca, tudo, mas tem muito a ver com a pessoa, né? É pessoa que já nasce com essa sensibilidade de ver a situação do outro. Não é só treinamento, né, Alan? Não, mas é que tá. Essa menina, por exemplo, do café que falou, eu te ajudo, foi uma proatividade dela, que mesmo que seja pedido pela empresa, o que não é o caso, já que ela não tinha serviço, devia ser dela, verdadeiramente dela. Então, escolher bem esse profissional é um dos grandes papéis do líder também. Mas aí eu vou obrigado pela colocação, porque eu vou te dizer o seguinte, isso serve, essas pessoas são bem bacanas para você mostrar o exemplo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não fazem porque não sabem o que tem que fazer. Eu sou bem antigo, tá? Eu sou do tempo do Guaraná com rolha. Avião a lenha, essas coisas. Então, quando eu era moleque, garoto, meu pai falou, estuda, filho, senão você vai trabalhar em hotel e restaurante. Batata, né? Não quis estudar, hotel e restaurante, aqui estou. Então, eu fui gerente de um hotel 5 estrelas no Nordeste. Fui um dos gerentes mais jovens, gerente geral mais novo. E eu não entendia como time de alimentos e bebidas, de salão, não conseguia fazer as coisas. Não conseguia montar uma mesa. Até o dia que eu tinha um motorista que levava os funcionários, porque o hotel era distante. Eu fui conhecer a casa de um deles, me convidou para tomar um café. Aí eu entendi. Como é que eu explico para um cidadão como é que é uma montagem de mesa inglesa, francesa, se ele come sentado num tamborete direto da panela? Entendeu? Então, a gente tem que entender qual é a matéria humana que a gente está usando. Qual a realidade Qual é a realidade dela. E trazer ela para a nossa realidade. Né? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o safari de serviço. Se eu estou numa operação, sei lá, E até que ponto a gente consegue melhorar a realidade dessa pessoa também, né? Você consegue. Como marca. Eles querem fazer. Eles vão errar. Aí entra o líder em fazer o feedback certo, na hora certa, dar a oportunidade da pessoa errar. Óbvio, tem gente que não tem jeito. Aí, amigo, obrigado. Falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, deu todas as oportunidades possíveis. Tem pessoa que, de repente, não é o ramo dela. De repente, é uma pessoa que gosta de ficar sentada no escritório, mexendo com número, é uma pessoa mais autocentrada, enfim. Mas, sim, todo mundo é treinável, todo mundo se comunica, todo mundo conversa, todo mundo briga. Né? A maior parte das brigas que a gente tem é porque a gente está falando a mesma coisa de formas diferentes. É verdade. Entendeu? Então, se a gente consegue despertar essa consciência nas pessoas, e é difícil, você sabe disso, a gente já teve nossos entreveiros, né? A gente já trabalhou junto. Então, e quando a gente é incrível trabalha... que a gente não se odeia. E o grande ponto é que quando a gente trabalha junto e tem vontade que dê certo, a gente briga. Briga, claro. Faz parte. A gente tem que não... aprender a separar Exatamente. as brigas da pessoa. A gente não está brigando com as pessoas, a gente está brigando pela ideia. Exatamente. Exato. E é por isso que a gente tá aqui, sai pra almoçar e tudo. Tem que ser assim. Mas diz uma coisa, eu pedi pra você me trazer uma dica de livro, de filme, de série, e eu sei que você trouxe uma. Então eu vou... Você trouxe, não trouxe? Trouxe, claro. Ah, tá. Você fez uma cara de dúvida que eu tô ficando louco, será? É que eu pensei em filme, eu pensei em Garganta Profunda. Não, esse não. Roda a vinheta aí. E aí, Alan, o que você trouxe? Eu trouxe um livro que ele foi para mim, é um despertar de tudo isso que eu estou falando. Que é o Inteligência Emocional 2.0. É um livro muito bacana, ele tem exercícios, ele te dá uma noção, né, do teu posicionamento em relação a você, por que você age daquela maneira, te dá ideias para você gerenciar esse comportamento, essa percepção que você tem, tá? A certa percepção, tá? Você se perceber
diante das circunstâncias, como você reage, por que você reage daquele jeito, e te dá ferramentas de gerenciamento daquelas emoções que você tem, para você poder se tornar efetivo. E ainda por cima te dá essa noção, esse posicionamento que você tem em relação ao social, as pessoas que estão em volta de você, por que você reage daquele jeito, por que eles reagem daquele jeito, ou por que eles estão agindo daquele jeito, e também te dá como você gerenciar aquela situação. Então, é o que eu te falei, 90% das vezes a gente briga falando a mesma coisa de forma diferente. Né? A maior ferramenta que eu aprendi na minha vida foi um ciclo de feedback. Né? O pessoal fala muito do ciclo de feedback, né? Mas só que o feedback ele traz uma outra coisa que a gente chama de SARA, que é a reação de quem levou o feedback de desenvolvimento. Né? Primeiro ele entra em choque, porque você está falando aquilo para ele, depois ele fica com raiva de você, porque imagina, quem é o João para falar assim comigo? Quem é ele para dizer isso para mim? Ele não sabe o que eu passo, ele não sabe como é que é a minha vida. Aí ele entra na fase de reflexão, aí ele aceita aquilo e vem pedir tua ajuda. Tá? Então, isso é bem legal, isso eu dou nos meus deliveries de formação de time. Então é bem bacana. Esse livro aqui eu recomendo, ele não é tão novinho, eu acho que ele é 2018, 2017. O 2.0, se é que existe o 1.0 é mais antigo. Inteligência emocional deve ter uns 10, 15 anos. Mais até, né? Esse aqui é da universidade em Burlington. Eles fizeram um grupo de estudo, eu participei desse grupo. Obviamente eu não era um dos que estavam estudando, eu não estava estudando, eu era estudado. Né? Eu não chegava, mas ele é muito bem recomendado, inclusive para aquele cara que escreveu os 7 Hábitos. Né? Ele tem um comentário muito bacana sobre isso. Recomendo, é bom para a vida. Alan, como você enxerga o futuro da experiência do cliente no mundo que está cada vez mais digital e globalizado? Cara, eu acho, o que eu acredito é o seguinte, na quarta pandemia, decretaram a morte do varejo físico. Né? O que vai acontecer com o shopping center? Meu Deus, as lojas. O ser humano é um ser gregário. Ele precisa de gente. Óbvio, tem gente que prefere o mundo digital. Tem, como tem gente que... Vamos comigo comprar. Não, vai lá, compra bem, meu número é tal. Sempre teve. Facilita. Acho que para as coisas, como você falou, as coisas de mais urgência, mais necessidade... Commodities? Não. Você falou... Coisa do dia a dia. Coisa do dia a dia. Preciso comprar... Agora, tem um lado da experiência. Eu me lembro, talvez a garotada de hoje não se lembre, quando era passeio ir ao supermercado com os pais. Para mim ainda não é com os pais, mas eu adoro ir. Aquilo é um programa. Né? É bem diferente de você comprar as coisas pela internet. Né? Então, legal. Eu tenho um grande problema. Eu indo numa loja de sapato, comprando sapato, eu compro errado. Eu chego em casa, ou ele está muito largo, ou ele está muito apertado. Você imagina comprar pela internet, cara? Eu não dou uma dentro. Juro, não dou. Eu tenho um irmão mais velho que é completamente informático. Quando tem que comprar essas coisas em site, que só tem em site, eu peço para ele comprar. Você quer que... precisa comprar. Eu vou lá nos Quintos Infernos, no Mercado Central, lá na região. Eu compro para você, mas não me peça para pedir nada pela internet. Eu gosto de ver, de sentir cheiro. Também. Outra coisa, livro. Eu não consigo comprar livro. Livro eu preciso pegar o volume, eu preciso sentir o cheiro do livro, o peso do livro na mão, entendeu? É diferente. Quando ele cai no rosto da gente, quando a gente tá lendo. Né? É legal. Porque ele dá aquele escurinho, né? Alan, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. E eu queria te pedir para você deixar um recado final para quem está assistindo a gente sobre esse tema tudo que a gente debateu. Assim, para a vida, eu considero o seguinte. Eu gosto muito de citação. São 2 que eu vou deixar. Primeiro é do Ortega y Gasset, que eu gosto muito desse filósofo, que ele diz que o homem não é só o homem, é ele e sua circunstância. Então, isso cabe uma reflexão bem bacana para a gente talvez entender por que alguém age de certa maneira. Né? E a outra é do Galileu Galilei,
que ele dizia o seguinte: não há nada que se possa ensinar a um ser humano. O que se pode fazer é inspirar nele a vontade de aprender. A gente termina o episódio de hoje com 2 frases, citações. Citações. Para pensar. Obrigado demais, Alan. Eu que obrigado agradeço. mesmo pela presença. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu carinho. Tamo junto, Alan. E até a próxima edição do Vender, Vender, Vender. Até!